Boa noite, fazendo aqui o chamado do Fabrício. Boa noite, professor Boa Fabrício. noite, doutor Francisco. Com Vossa Excelência. Tudo bem? E o áudio está claro? A imagem está ok? Que bom, que maravilha. Então vamos começar a nossa terceira live aqui com a proteção de Deus. Em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo nesse projeto, com essas várias lives que a gente tem pela frente. Essa missão de difundir a nova lei de licitações. Quero convidar todos os colegas que estão presentes, aí nos nossos contatos, tanto que militam com licitação ou não, para a gente discorrer alguns minutos sobre as modalidades licitatórias e a principal novidade, né, que é o diálogo competitivo e exclusão de outras. Eu vou fazer umas considerações iniciais e depois eu vou passar a palavra para o doutor Fabrício para ele iniciar o pregão, que é o seu carro-chefe. Hoje ele é superintendente de licitações há 3, 4 anos, já tem uma vasta experiência, já foi procurador do município de Cuiabá e de outra cidade aqui do Mato Grosso, e hoje é superintendente de licitações. E nós sabemos que o pregão é a principal modalidade usada na aquisição dos bens e serviços da administração pública. Pois bem, as modalidades de licitação no projeto de lei, eles se encontram no artigo 28. São 5 modalidades: o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo. O mais interessante é que, em relação à antiga lei, foram excluídas 2 modalidades, que eu acho que tinham pouca serventia. Uma delas que é a tomada de preço. Eu estou há 22 anos no serviço público, quase que eu não vi uma tomada de preço. Convite eu já vi, mas tomada de preço eu nunca tomei conhecimento, da minha experiência. E a nossa nova modalidade, que é a mais pertinente, de nova, que é o diálogo competitivo. Eu vou passar a palavra para o professor Fabrício fazer suas considerações iniciais sobre pregão, e a gente tem que ficar atento ao tempo, tá, professor? A palavra é sua e manda ver aí na sua aula. Mais uma vez aí, boa noite, professor Francisco. Queria agradecer aí todos que estão nos acompanhando. Agradecer a todos que entraram em contato depois da live passada, e a gente procura responder todo mundo, né, tirando as dúvidas, né, compartilhando a informação a respeito das aquisições públicas, né? Que nosso objetivo aqui é levar esse conhecimento, desmistificar as licitações para o maior público, né? Eu pude perceber que o nosso público é bem diverso. A gente tem de operadores de direito, professores, administradores públicos de longa experiência, mas também tem gente que está iniciando no mundo das licitações. Então, vamos procurar levar o conteúdo de uma forma bem leve, né? bem didática, para a gente conseguir contemplar toda essa nossa audiência. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos que estão nos acompanhando. Inicialmente, doutor Francisco, eu queria trazer aqui boas novas, né? Ontem, no Senado Federal, foi aprovada a redação final do PL 4253. Então, ontem, dia 10/3, né, foi aprovada. Agora, passamos para a fase de colher o autógrafo da lei e, posteriormente, é para o presidente para sanção e veto. Então, acho que até o final de março, nós já teremos a nossa nova lei de licitações. Está bem avançado. E hoje nós vamos falar das modalidades. Como você bem salientou, o PL traz inovações, né, mas traz também, integra outras normas ao PL, né, e extingue algumas modalidades e cria... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. E parou no cria, vai. E cria Parou no o PL, cria. E cria outras modalidades. Então, doutor Francisco,
Vamos começar hoje falando do pregão, né? Bom, o pregão ele é uma das mais conhecidas modalidades da administração pública. Ele está presente em quase todas as aquisições. Ela foi muito difundido, porque quando o pregão foi criado, através da Lei 10.520, ele simplificou muito a 866. Ele trouxe um rito diferenciado, um rito que dava uma celeridade. E importante salientar que o PL, diferente da 866, ele traz outros critérios para a definição da modalidade de licitação. A 866, ela definia a modalidade em cima dos valores da licitação. O PL 4253, ele trouxe uma inovação. Agora, o que define a licitação é a natureza do objeto. Então, o pregão ele foi selecionado para aquisição de bens e serviços comuns, né? Que é a maior parte das aquisições dos órgãos públicos. Então, antes de falar do pregão propriamente dito, a gente tem que conceituar o que é o que são bens de serviços comuns. Bom, são bens, a lei define assim, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos. Então, essa definição contempla a maior parte dos objetos que a gente conhece. Só a título de exemplificação, quando um órgão público vai comprar uma caneta, ele consegue definir as especificações dessa caneta, porque essa caneta tem um padrão já previamente definido no mercado. Quando ela vai comprar papel, quando ela vai comprar televisão, quando ela vai comprar um serviço, vai contratar um serviço simples, como, por exemplo, de chaveiro, serviços que não têm maior complexidade, ela utiliza do pregão. Então, por isso o pregão é a ferramenta, é a modalidade mais usada. O PL, ele também veio trazer uma definição que foi muito importante. Tinha muita controvérsia a respeito o que era serviço de engenharia comum. E o pregão, o PL, acertadamente, trouxe a definição do serviço de engenharia comum. Então, é compreendido como serviço de engenharia comum todo serviço que tem por objeto ações objetivamente padronizável em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação, de adaptação de bens móveis e imóveis com preservação das características originais. Então, a título de exemplo, uma manutenção predial. Isso foi muito discutido na jurisprudência, se cabia ou não a contratação de manutenção predial. E o PL, né, com essas definições claras, para dar segurança jurídica ao administrador e também facilitar a interpretação dos órgãos de controle, trouxe essa definição. E o pregão ele também pode ser aplicado para bens e serviços comuns de engenharia. Bom, passando agora para o rito do pregão propriamente dito. Só fazer uma parte, professor Fabrício. Eu vou pedir aos colegas que estão aí, dar uma boa noite novamente especial a vários colegas aqui, alunos e colegas do professor Fabrício. Como eu que chamei a live, eu que estou vendo, o professor Fabrício não está vendo, tá? Mas ele sempre manda um grande abraço. Edilen, Fabrício Paim, Leonardo Botelho, Letícia Faquim, Daniele Guedes e meus colegas aqui, Zamunda, Ítalo e Fabi. Eu gostaria que vocês que estão vendo a nossa live
pegue esse aviãozinho que está no canto direito inferior do celular e envie para colegas que trabalham com administração pública, trabalham em licitações, servidores públicos, para eles tomarem conhecimento dessa nova lei. Por mais que a pessoa hoje não trabalhe, como, por exemplo, o André Harrison Veríssimo não trabalha, mas quem sabe um dia ele vai para a administração da Polícia Rodoviária Federal e venha trabalhar com licitação. E pregão é a modalidade que é mais usada, 95% das aquisições do serviço público. Então, vocês pegam essa setinha no canto inferior direito e enviem para os seus amigos que trabalham na administração pública. Pode prosseguir, professor. Mandar um abraço especial aí para o Edley, né? O Edley, que está nos acompanhando, tem uma vasta experiência na gestão pública, já atua como no campo privado e no público, né? Foi secretário adjunto de secretarias de grande relevância aí no Estado, e eu fico muito feliz que a nossa audiência seja assim tão seleta. Então, doutor Francisco, continuando, com relação ao rito do pregão, o PL não trouxe muita inovação, né? Não tem tanta diferenciação. O pregão tinha sofrido... recentemente, o pregão eletrônico foi totalmente modificado em 2019 pelo governo federal, através do decreto 10.024 de 2019. Esse decreto trouxe muitos avanços e o PL 4253 incorporou boa parte desses avanços na lei nova de licitações. Então, como que ficou as fases do pregão no PL 4253? É bom a gente passar bem pelas fases do pregão, porque as outras modalidades vão seguir o mesmo rito, né? Com algumas diferenciações, mas praticamente são o mesmo rito. Então, o pregão ele começa com uma fase preparatória, posteriormente é a fase da divulgação do edital, depois é a fase da apresentação das propostas, depois vem a fase de julgamento, depois vem a fase de habilitação e depois vem a fase de recurso e, para finalizar, é a homologação. O rito, como se pode perceber, comparado com o da Lei 10.024, que é a vigente hoje, né, em relação ao pregão, não tem muita alteração, né? Lá em 2002, quando surgiu a lei do pregão, qual que foi a grande inovação do pregão? A inversão de fases. Primeiro é julgado a proposta, depois a proposta da proposta vem e a nova lei de licitação manteve isso, né? Isso que foi fundamental para o sucesso e a disseminação do pregão. E, inclusive, traz isso para as outras modalidades. Então, o que tem de novo em relação à possibilidade, desde que motivado, da inversão das fases. Esse rito do pregão, se o administrador entender que é vantajoso para aquela aquisição, ele inverter, ele fazer primeiro a habilitação e posteriormente o julgamento da proposta. Outra inovação, né, que gerava muita dúvida, principalmente em relação ao pregão eletrônico, era quanto ao envio dos documentos físicos. Muitas vezes, a administração fazia a licitação toda no formato eletrônico e o administrador recebia o documento todos digitalizados e depois o licitante ainda tinha a obrigação de levar os documentos físicos. Então, a lei trata disso expressamente, dispensando o fornecedor de entregar os documentos físicos e colocando também a possibilidade da administração exigir que todos os documentos sejam levados de forma digital, né? Outra questão que o PL traz é
em relação ao julgamento, né? São práticas que já eram muito utilizadas no pregão e ele traz para dentro da lei de licitações, que é a exigência de amostra, prova conceito ou de teste como critério de julgamento das propostas. Então, isso mostra o compromisso do PL com a qualidade nas aquisições, né? Então, traz essa questão da amostra, que isso é fundamental. Outra questão também que a lei inova, até porque era vedado pela jurisprudência, é a exigência, a possibilidade da administração exigir certificação do Inmetro na habilitação. Então, isso foi motivo de muita discussão junto às cortes de conta e hoje a lei traz expressamente essa possibilidade da exigência da certificação do Inmetro. Então, em suma, doutor Francisco, essas são as inovações do pregão, né? E eu queria passar a palavra para o senhor para tecer seus comentários. Antes de assumir aqui a palavra, vou prestigiar aqui a presença dos colegas, alunos, pessoas que já trabalharam com o professor Fabrício, Thaí, MSA, Leandro Ribeiro, Darileu Bete Júnior, e já cumprimentei o secretário de Wellen. Enfim, eu peguei um livro aqui do professor Rafael Sérgio Lima de Oliveira e o Victor Amorim, Pregão Eletrônico. Eu achei interessante, eles trabalham a nível federal, eles trouxeram dados estatísticos do uso do pregão. Eu vou só reproduzir esses dados aqui para vocês terem ideia. Conforme consulta ao painel de compras do governo federal, só em 2019 foram realizadas 80.632 compras. Neste universo, 64 mil foram de aquisições diretas. A aquisição direta pode ser por inegibilidade ou dispensa. Em contrapartida, 97% das aquisições, ou seja, 97% de 80 mil, ou seja, quase 76 mil compras foram feitas na modalidade pregão. Eu vou repetir, 97% das aquisições em 2019 foram feitas na modalidade pregão. Então, todas as aquisições do governo federal, aliás, do pregão, elas custaram a cifra de 37 bilhões de reais. Olha esse valor aí, 37 bilhões. O senhor, na nossa primeira live, professor, falou que as licitações, de um modo geral, correspondem a 15% ou 18% do PIB, não foi isso? Isso. Então, as aquisições do Brasil, modo geral, o governo brasileiro ele é o maior comprador. Quando eu falo governo, eu englobo governo federal, estadual e municipal, né? O maior volume de compras, né, movimenta a economia, são as compras públicas. Pois é. Esses são os dados estatísticos aqui para a gente comprovar que os licitantes, os empresários, têm que dominar as técnicas, né, ter um representante legal que domine as técnicas de participar no pregão, conhecer os sistemas federais ou estaduais, conhecer as regras. As regras não estão apenas consolidadas na lei, elas também estão consolidadas nos decretos, nas instruções normativas e também na jurisprudência do Tribunal de Contas. Como o próprio professor Fabrício falou, um tema que era polêmico, que era o serviço de engenharia comum, já não é mais polêmico. Por mais que o CONFEA ele queira colocar uma restrição, que é o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, dizendo que o serviço de engenharia, devido à sua alta heterogeneidade e complexidade, não poderia se submeter ao pregão. Só que a lei ela não usa o critério técnico, mas sim o critério mercadológico, que se o serviço é possível definir no edital de forma objetiva, e ele é um serviço comum, ou seja, modularizado, como exemplo, a construção de casas do Minha Casa Minha Vida. É um serviço de engenharia modularizado. E não, por mais que seja uma inovação, uma criação de uma obra, é possível modularizar. Então, é um exemplo
bastante conhecido para que as pessoas entendam que também é possível utilizar o pregão para serviços de engenharia comum. Essas seriam minhas palavras. O senhor quer falar mais alguma coisa, professor? Eu queria mandar um abraço aí, consignar a presença do doutor Darílio Elbetti. Darílio Elbetti, ele é um grande advogado de Sinop, né, um escritório muito bem conceituado, com forte atuação junto à administração pública. Então, pelo que se vê aqui, a nossa audiência está bem seleta, né? Que bom. Seja bem-vindo, doutor Dari. Antes de continuar aqui em concorrência, eu vou mandar um abraço aqui para Julieta Domingues, nos assistindo aqui, nossa live, prestigiando, tá? Bom, o professor falou aqui do pregão. Quer falar, professor? Eu queria só fazer mais uma consideração. Nesse momento de crise que nós estamos vivendo, é fundamental para os empresários de algum segmento conhecer mais sobre as compras públicas, né? Desmistificar um pouco as compras públicas, né? Hoje, com os procedimentos eletrônicos, é muito fácil de participar de compras públicas. Então, o empresário ele tem que estar antenado, porque às vezes o cara tem uma loja física e ele pode abrir um outro mercado sem muito investimento na sua estrutura, né? Começar a atender o governo. Claro, ele precisa se capacitar, ele precisa entender da dinâmica da administração pública, mas é um mercado muito vasto que cabe todo mundo. Então, um dos objetivos, né, doutor Francisco, quando nós nos propomos a fazer essa sequência de live, é levar o conhecimento e fomentar esse mercado para que cada vez mais pessoas, empresários venham participar, venham comprar com a administração pública, porque o aumento da concorrência é fundamental para aquisições públicas cada vez melhores, né? Com preços mais vantajosos e com maior qualidade. Dando sequência aqui e olhando o tempo, estamos agora iniciando concorrência, conforme a nossa divisão ficou a meu cargo. A concorrência ela está prevista no artigo 29 e no artigo 6º do projeto de lei. A concorrência será aplicada às contratações de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns ou especiais de engenharia. Ou seja, a concorrência ela é uma modalidade que ela consegue abarcar serviços mais complexos. Serviços de alta heterogeneidade, serviços que há uma grande obra, como, por exemplo, a construção de uma rodovia, construção de hospitais, e por aí se vai. E ela tem como critério de julgamento, né, as modalidades menor preço, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico ou maior desconto. E uma das novidades aqui é que a modalidade de concorrência admite as formas eletrônica ou presencial. E essas são minhas palavras aqui a respeito de concorrência, e só para reiterar e finalizar, a concorrência ela também é usada em outras leis, como as leis do serviço público, que é a 89, 87 e 95, e nas parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079 de 2004. O que tem que ficar marcado que é um plus a mais para serviços de alta heterogeneidade e alta complexidade. Essas são minhas palavras a respeito de concorrência. O senhor tem alguma coisa a falar, professor? Eu tenho. Eu acho que com relação às concorrências, a lei foi muito feliz. As concorrências eram procedimentos muito demorados, muito burocráticos, com muitas fases recursais. Então, a exemplo do que aconteceu do RDC, que foi incorporado aqui dentro do PL 4253, RDC, para quem não conhece, é o regime de contratação diferenciado, que foi muito utilizado nas obras da Copa, a obra da Olimpíada, né? O PL trouxe para dentro da lei essas regras do RDC. Então, o rito da concorrência ficou muito parecido com o rito do RDC, o rito do pregão, né? Onde, primeiro, se
julga-se a proposta, depois vai para a fase de habilitação. Isso dá uma celeridade muito grande para quem conhece na operacionalização desses procedimentos e ajuda a conseguir a melhor proposta, né? Outra questão que foi um avanço da lei, que foi a unificação da fase recursal na concorrência. Anteriormente, na 866, a gente tinha recurso primeiro na fase de habilitação, depois no recurso na fase de propostas. E se fosse técnica em preço, recurso na fase da julgamento da proposta técnica. Hoje não. Com o PL 4253, vamos ter uma única fase recursal, que é o final, muito semelhante ao rito do pregão. Então, a lei trouxe uma nova dinâmica para as concorrências que vai agilizar, que vai dar uma boa celeridade às concorrências. Muito bem pontuado, professor. O senhor me complementou aí o rito procedimental com a possibilidade de inversão de fases, que já vem no RDC e copiou, de certa forma, também esse fluxo procedimental do pregão. Na sequência, o concurso ficou a cargo do senhor, tá? Então, dou a palavra para o senhor falar sobre concurso aí. Concurso. Esse concurso da antiga Lei 866 e agora do PL 4253 não é o concurso público, só para esclarecer para a nossa audiência. Esse é o concurso, é uma modalidade usada pela administração pública para fazer uma seleção de trabalhos científicos, trabalhos artísticos, né? E o critério de julgamento sempre é a melhor técnica, o melhor conteúdo. E, ao final, a administração pode conceder um prêmio, né, para quem foi o vencedor desse concurso. Não houve muita inovação em relação ao concurso, né? O PL 4253 trouxe algumas exigências pro edital, né? Ele coloca que o edital tem que indicar claramente a qualificação exigida para os participantes do concurso, a forma de apresentação do trabalho e deixar claro qual que vai ser o prêmio pro vencedor, né? Esse é praticamente o rito do concurso. E as outras definições vai estar no edital. A administração vai construir como que vai se operacionalizar esse concurso. Outra questão que o PL traz também em relação ao concurso é em relação aos direitos patrimoniais das obras, objetos do concurso, né? Fica para a administração pública. Vou dar um exemplo. Se o participante de um concurso, a administração abre um concurso para a seleção de um melhor projeto, o direito patrimonial desse projeto fica para a administração pública. Ela vai poder ceder, executar, quando quiser, doar, fica para a administração pública. Então, isso também está no PL 4253. Eu vou aqui, professor, falar aqui, prestigiar pessoas que estão presentes aqui. Ana Lúcia Monge Dias, Mona Lisa Vasconcelos e Janeiro Diógenes. Muito obrigado aí pela participação. Estamos aqui. O senhor quer continuar falando sobre o concurso, professor? Então, em suma, as inovações que ela trouxe sobre o concurso nesses pontos. Não houve muita mudança em relação ao concurso, não. Um concurso, eu tenho só um ponto a falar, que ele é muito usado para pessoas que trabalham, por exemplo, na Secretaria de Cultura, secretárias que mexem com arte, Secretaria de Educação, que são, na minha realidade que eu vivi, o serviço público, seja na Força Aérea Brasileira, no Tribunal de Justiça, a não ser uma vez que o Tribunal de Justiça fez o concurso para fazer o projeto executivo, me lembro bem disso, em 2007, na Polícia Rodoviária Federal, agora na Procuradoria da Assembleia, eu não me lembro ter pego concurso, a não ser nessa parte aí do tribunal que fez essa modalidade de concurso para fazer o projeto executivo. Isso em 2007. Então, agora, dando sequência, vou entrar em leilão, que ficou a cargo da minha pessoa. O leilão é uma modalidade aplicada para a alienação de bens móveis ou imóveis que não possuem serventia para a administração pública ou que foram objetos de apreensão. Esse é muito caso aplicado à Polícia Rodoviária Federal. Eu fui policial durante 6, 7 anos e também fui
assistente técnico da Receita Federal, as mercadorias, o descaminho, que a mercadoria é legal, mas não foi tributada no ingresso aduaneiro. A Polícia Rodoviária, ao fiscalizar tanto madeira, descaminho, contrabando, e no caso o descaminho é encaminhado para a Receita, que faz o auto de lavratura fiscal, que vai aplicar uma multa e aplicar o imposto, e se a pessoa não aceitar, vai para o leilão. Então a Receita Federal do Brasil tem um galpão lá, onde fica arrecadado essas mercadorias que são apreendidas. Então, ao final de um tempo, uma temporada, tem que se dar o devido procedimento. Ou é doado ou vai para alienação mediante o leilão. É um caso que está muito presente dentro da minha cabeça, que eu já participei de vários leilões da polícia e da Receita. O edital do leilão terá os seguintes requisitos: a descrição do bem, as características, se for um imóvel, as divisas, a remissão à matrícula e aos registros, o valor do bem que foi avaliado, o preço mínimo, as condições de pagamento, a indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e semoventes, o site da internet, o período em que ocorrerá o leilão e a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes, né? E um ponto aqui que foi uma novidade no leilão foi que o leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou servidor designado, né? Conforme o regulamento. O leilão não exige um registro cadastral prévio e não terá uma fase de habilitação. Após a publicação do edital, com esses requisitos, não se exige uma habilitação prévia. E essas são minhas palavras sobre o leilão. E eu citei um exemplo muito bom, que foi dos veículos apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. O senhor tem alguma palavra a falar, professor? Eu achei interessante o que a lei trouxe em relação à contratação do leiloeiro, né? Porque essa era uma dúvida muito frequente e foi também muito debatido na jurisprudência. Mais uma vez, o PL 4253 pega um entendimento jurisprudencial e traz para dentro da lei. Antes, era como que funcionava a contratação de leiloeiro? Pelo menos aqui no estado de Mato Grosso. Os órgãos públicos encaminhavam para a junta comercial, pediam a indicação de um leiloeiro e a junta encaminhava a indicação desse leiloeiro que conduzia o leilão. E aí os tribunais de contas começaram a exigir que se fosse feito uma seleção prévia, um pregão, né, para esses leiloeiros. E esse entendimento que já era aplicado, né, pela maioria dos órgãos públicos, agora está na lei. Está na lei. Para contratar o leiloeiro, tem que se fazer um pregão ou um credenciamento. Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque a lei vem com esse propósito de trazer, mais uma vez, segurança jurídica. Então, e outra, essa questão que você bem colocou, que é a dispensa as fases do leilão, né? Ele começa a fase de lance, depois vem a fase recursal, fase do pagamento e fase de homologação. Então, ele diferencia muito do rito das outras modalidades. Então, e para finalizar o leilão, antigamente, na lei velha, que ainda está vigente, né, poderia ser usado tanto o leilão como a concorrência. Agora, com o projeto de lei, só a alienação de bens móveis ou imóveis inservíveis é só na modalidade leilão. Essas são minhas palavras sobre leilão, e a gente vai começar sobre o diálogo competitivo, que é a nova modalidade, e que eu me deparei numa situação interessante, que ela é muito bem-vinda para a aquisição de soluções de informática. Por que acontece? A administração pública, ela consegue gerir seu parque tecnológico de informática, login, senha, só que há soluções, a dinâmica do mercado, ela é muito mais célere, muito mais eficiente do que a administração pública. Então, vamos supor que
surgiu o novo Firefox, que é um proxy, que impede o ingresso de pessoas externas na rede de um órgão público. Então, a administração pública, ela não tem condições de ver, de acompanhar essa evolução tecnológica. Então, o diálogo competitivo, ela chama previamente os licitantes que estão já trabalhando com essas áreas, como nesse exemplo da informática, e faz um diálogo prévio, montando uma solução prévia, propondo uma solução para isso e depois vai participar da fase propriamente competitiva. Eu vou trazer agora a definição do artigo 6º, inciso 42. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios técnicos e objetivos com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento do diálogo. Eu falei com as minhas palavras e depois trouxe a definição da lei. Eu tenho certeza que ficou muito claro o diálogo competitivo quando a gente sabe que a administração pública não é uma empresa tecnológica. Geralmente é um órgão público e ela não tem condição de acompanhar as evoluções tecnológicas. Então, ela chama os licitantes para compor a possível solução e a administração pública vai fazer esse projeto e depois vai submeter à competitividade. Essa nova modalidade, ela também concede transparência e segurança jurídica, porque o contato prévio entre as partes está ali de forma cristalina, né? E está previsto também no artigo 32, o diálogo competitivo, e ele tem os seus casos a serem aplicados, como foi o caso que eu já falei aqui, da inovação tecnológica. O segundo caso seria quando a administração verifica a necessidade de definir, identificar os meios alternativos que possam satisfazer a sua demanda. Seria o caso de uma obra de engenharia, uma adaptação, construção de uma garagem, aumento de um anexo. A administração não tem engenheiros que consigam tocar essa obra, que consigam fazer uma solução eficiente e integral com as variáveis já impostas. Então, ele chama os possíveis licitantes para trazer sua expertise para dentro da administração pública, facilitando a solução integrada e dando uma resposta a essa demanda da administração pública. O diálogo competitivo também poderá ser adotado para as licitações de concessões do serviço público e parcerias públicas-privadas. Essas são as minhas palavras sobre o diálogo competitivo. Eu vou passar aqui para fazer o bate-bola com o professor Fabrício, ele falar algumas coisas aqui sobre o diálogo competitivo. A palavra é sua, professor. Então, professor Francisco, o diálogo é a grande inovação dentro das modalidades, né? O diálogo não existia, apesar de ser uma prática fora do Brasil muito difundida. Por exemplo, em Portugal, o diálogo competitivo tem 10 anos já, né? Lá fora, na União Europeia, não é uma coisa nova. Então, o PL, o legislador, trouxe essa modalidade de fora para cá. Eu gostei muito de uma definição do professor Joel Nebur. Ele fala que é quando a administração tem conhecimento da sua necessidade, mas ele não sabe como supri-la. Então, ele vai ao mercado para ver qual é a solução melhor para aquele problema da administração. E vamos consignar aqui que a administração já fazia isso. Já fazia isso. Só que agora tem uma forma, né, legal, disciplinada, um rito para se fazer isso aí com segurança. Com segurança. Então, eu vejo como grande avanço essa nova modalidade, o diálogo competitivo, né? Assim, lá fora, ele não é muito usado.
apesar de ser visto com muito bons olhos aqui por nós. Por exemplo, em Portugal, nesses 10 anos, foi usado, parece, 2 ou 3 vezes. Então, vamos ver como que o Brasil vai receber essa nova modalidade. E ele tem um rito composto por 2 fases. A primeira parte do diálogo competitivo é a parte do diálogo propriamente dito, e a segunda fase é a fase competitiva. Então, na fase do diálogo, a administração publica um edital, né, com prazo de 25 dias com os seus problemas. Qual é o problema que ela quer resolver? E nesse prazo de 25 dias, as empresas, os interessados vão se manifestar apresentando a solução, né? A solução tecnológica, a solução de engenharia, né? A solução de modelagem de uma concessão, a solução de modelagem de uma parceria público-privada. Então, a administração recebe isso aí e analisa quais desses modelos é a melhor solução para resolver aquele problema, né? Essa fase, essas reuniões, essa apresentação, tem que ficar tudo bem documentado, em ata e gravado. Então, é uma preocupação que o administrador tem para ter essa impessoalidade, para ter garantir que essas relações não podem desvirtuar para alguma falha de ética ou corrupção. Eu achei interessante essa preocupação do legislador em obrigar que essas reuniões com o fornecedor sejam gravadas e registradas em ata, né? Então, ao final dessa fase do diálogo, a administração vai indicar qual que é a solução, né, dentro dos quais, de todas aquelas que foram apresentadas, ela julgou ser a melhor para resolver o seu problema. Claro que em um ato motivado, né? Essa análise tem que ser técnica e objetiva. Com relação à segunda fase, a fase competitiva, ela passa a ser um procedimento muito parecida com uma concorrência, né? É uma licitação. Recebido essas soluções, a administração definiu qual que vai ser a solução aplicada, ela vai especificar essa solução num edital, num termo de referência, num projeto básico, e vai licitar isso. Todos que participaram da fase do diálogo vão poder participar da licitação e apresentar a sua proposta em cima daquele modelo definido pela licitação. Então, esse é o diálogo competitivo. Não temos muitos exemplos, porque é uma coisa nova para trazer. A gente vai ver como que a doutrina vai entender essa modalidade, como os gestores vão aplicar isso, como os tribunais, as cortes de contas vão entender, dar interpretação para a norma, né, para a gente poder futuramente ter uma discussão mais aprofundada sobre o diálogo competitivo. Antes de falar minha parte aqui, finalizar o diálogo competitivo, eu queria desejar as boas-vindas aqui a G. Nunes, Antônio Duarte, Lucas Violim e Eliara e Érica Luiza. Provavelmente são pessoas amigas aí e pessoas que trabalham ou trabalharam com o professor Fabrício. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. São pessoas muito queridas. E ele não está vendo porque foi eu que iniciei. E aí, mas eu tenho a obrigação de reportar isso para ele. Professor, para finalizar aqui o diálogo competitivo, além do senhor ter falado que tudo vai ser registrado e gravado em ata, né, juntado ao processo, o diálogo competitivo será conduzido por uma comissão de contratação composta por 3 servidores efetivos ou empregados públicos. Inclusive, na última live, a gente falou da responsabilidade do servidor público. E o órgão de controle externo, no caso o Tribunal de Contas, poderá acompanhar e monitorar os diálogos competitivos, opinando no prazo máximo de 40 dias úteis sobre, conforme o artigo 70 da Constituição fala, a legalidade, a legitimidade e a economicidade da licitação antes da celebração
do contrato. Ou seja, a administração pública sempre vai ser fiscalizada, controlada, porque o munus públicos traz esse encargo para nós. Eu, como procurador de carreira e subprocurador na chefia, me dado o poder de fiscalizar também como órgão de controle interno. Então, o controle externo, mais ainda, porque tem maiores poderes sancionatórios, que aplicação de multa, suspensão de contrato, informa, se for o caso, ao Ministério Público, possíveis ilegalidades, etc. Então, o diálogo competitivo, que é essa parte de negocial da administração pública com o licitante, não é uma coisa sigilosa, velada, às escondidas. Pelo contrário, ela é toda registrada e é monitorada pelo órgão de controle externo. Essas são minhas palavras finais sobre o diálogo competitivo. E o senhor tem mais alguma, professor? Eu encerro também por aqui, doutor Francisco. Eu queria agradecer a presença de todos, a presença da Jucinara Ribeiro, Tony Bicudo. Tony Bicudo que tem muita experiência em relação à administração pública, já ocupou vários cargos, fiscal da Fazenda. Que bom, nós temos um público muito seleto aqui, doutor Francisco, nos acompanhando. Doutor Leonardo Botelho, também com atuação forte junto ao setor público. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando. Isabela Prado, provavelmente trabalhou com você também aí na administração pública. Enfim, encerramos hoje nossa live sobre as modalidades licitatórias. Na próxima quinta-feira, às 19 horas, vamos definir a pauta. Agradeço a todos do coração pela presença, por estar prestigiando a gente, que a gente tem esse objetivo de difundir a nova lei de licitações no estado do Mato Grosso. Pretendemos ser a referência aqui no estado, eu e o professor Fabrício, e contamos com a colaboração, o apoio de vocês. E futuramente a gente vai montar turmas, tanto presenciais como turmas online, para a gente provocar a difusão e a absorção o mais rápido possível da nova lei de licitação, visto que a administração pública não pode ficar sem o fornecimento do serviço, sem a compra, sem a aquisição. Muito embora haja previsão de transição, mas há pontos que a lei tem que ser aplicação imediata, como é o caso da contratação direta. Muito obrigado a todos, obrigado, professor Fabrício, e obrigado a todos presentes. Passo a palavra para o professor Fabrício para encerrar. Muito obrigado a todos. Esse projeto meu e do Dr. Francisco, um projeto ambicioso, mas vamos trabalhar duro para trazer conteúdo de qualidade e para formar uma cultura de aquisição, né? Levar o conhecimento das aquisições públicas com ética, com seriedade, para que se chegue nos lugares mais longínquos, né, doutor Francisco? Nós vamos ver, a gente entende que por que nasceu esse projeto. Nós vivemos um momento de crise, um momento onde está forçando as pessoas virem para o digital e os empresários precisam de alternativas, né? E as compras públicas são hoje um grande instrumento de fomento, né? De mercado. É um mercado muito amplo, né? Principalmente para o micro e pequeno empreendedor, né? Que está lá, ele tem que conhecer que existe esse mercado. Então a gente nos propôs a levar esse conteúdo. E também para quem trabalha com administração pública diretamente, para quem é servidor, que precisa disso, né? A gente sabe de todas as implicações em relação às aquisições e o conhecimento é uma ferramenta fundamental. Então eu queria agradecer a todos presentes, agradecer ao doutor Francisco e convidar a todos para a próxima quinta, né? Vai ter mais live, nós vamos continuar discutindo esse tema que é tão gostoso para mim, que eu gosto muito, que é o tema das aquisições. Então, boa noite a todos e nos despedimos. Até mais. Até quinta-feira, 19 horas. Até mais. Tchau, tchau.